tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris e em Luanda e 15 horas em Gabu. Stephanie Palmer. Sejam muito bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta quarta-feira, 29 de dezembro. A marcar a atualidade em São Tomé e Príncipe, o arroz doado pelo Japão está de novo envolto em controvérsia. Em Hong Kong foram hoje feitas rusgas a trabalhadores ao site Stand News, que já anunciou o respectivo encerramento. No controle técnico desta emissão está Stéphane Defossé. Já a seguir as notícias. Começamos este segundo noticiário de hoje com a atualidade africana. Em São Tomé e Príncipe, o arroz doado pelo Japão está de novo envolto em controvérsia. Raul Cravide, do Movimento de Cidadãos Independentes, tinha mesmo apelado a que o chefe de Estado demitisse o primeiro-ministro devido à gestão denunciada pelo antigo presidente Fradique de Menezes no seio da empresa Capa. Este vem agora refutar ter feito tais acusações. O Ministério Público procedeu ainda assim a buscas. O caso é-nos relatado por Maximino Carlos, o nosso correspondente. O governo tinha assinado com a sociedade Capa, representada por 3 empresas, um acordo para gestão e comercialização do arroz doado para o Japão. Devido ao incumprimento de uma das cláusulas que fazia referência a proibição e comercialização a retalho, o acordo foi rescindido, como explica o secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça. Seguindo as cláusulas do contrato, só resta ao governo rescindir o contrato e passar a gestão e comercialização à direção do comércio para comercialização a preço dos grossistas no armazém, ou seja, 290 dobras cada saco do arroz. O caso do arroz desplotou alguns acontecimentos, nomeadamente a ação de busca e apreensão de documentos do processo do arroz pelo Ministério Público, no gabinete do secretário de Estado do Comércio e Indústria e na direção do Comércio, cujo processo continua em andamento. E na recente entrevista concedida aos órgãos de comunicação social, o secretário de Estado do Comércio predispôs-se a colaborar com a Justiça. Num comunicado divulgado nos órgãos de comunicação social, o ex-presidente da República, Fradique de Menezes, nega que tenha feito qualquer denúncia ao governo liderado por Jorge Bom Jesus. Disse que as suas declarações foram feitas com o objetivo de alertar a União MDFM-UDD para um melhor trabalho a ser feito junto aos seus militantes e também serem mais críticos à ação governativa. Referiu no seu comunicado que citou vários exemplos onde se podia constatar que tal não estava a ser feito. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Prosseguimos agora com os pavilhões da Guiné-Bissau e de Angola na Expo Dubai 2020, que estão em quarentena devido a casos de Covid-19. Como é que as delegações presentes no evento a decorrer nos Emirados Árabes Unidos até 31 de março do próximo ano estão a lidar com os constrangimentos ligados à pandemia? Esta foi a pergunta que colocámos a Gilberto Cossa, Comissário-Geral Adjunto de Moçambique, na Exposição Universal. É verdade que é um problema geral, porque quando isso acontece num pavilhão é um problema de todos nós. Mas eu acho que as autoridades sanitárias aqui têm estado a tomar medidas de precaução que ajudam-nos bastante, tendo em conta que nós temos o dever de fazer o teste de 46 em 46 horas. Isso ajuda bastante para quando há detenção de qualquer infecção que seja imediatamente isolada. De um modo geral, penso que as pessoas não estão com aquele receio de que porventura possam apanhar essa infecção, mas estão com todas as condições criadas para que haja prevenção e haja respeito às regras definidas pelas autoridades sanitárias. A Expo está-se a realizar num momento muito difícil para todas as nações e calculo que até o momento tudo é positivo. Era Gilberto Cossa, Comissário-Geral Adjunto de Moçambique na Exposição Universal Dubai 2020, entrevistado por Miguel Martins.
Passamos agora para a atualidade internacional. A Covid-19 tem deixado nos últimos dias novamente vários países em alerta. A Organização Mundial da Saúde garante que o risco de transmissão da variante Omicron é elevado, apesar de especialistas assegurarem que a nova variante provoca menos doença grave do que a variante Delta. A OMS alerta, no entanto, para um possível aumento das hospitalizações. Teresa Xavier. Os números da Covid-19 batem recordes no mundo devido à contagiosa, mas menos grave variante Omicron. A Organização Mundial de Saúde alerta mesmo para o risco de contaminação muito elevado desta variante. Segundo a OMS, a Omicron duplicou já o ritmo de crescimento da variante Delta num prazo de 2 a 3 dias. A OMS prevê também um aumento grande do número de hospitalizações. As autoridades de saúde americanas fazem, entretanto, saber que os testes rápidos de antigénio são menos sensíveis à variante Omicron do que às variantes anteriores. No continente europeu, no que se refere à variante Omicron, França, Reino Unido, Portugal e Grécia bateram esta terça-feira novos recordes de casos, registando aumentos considerados fulgurantes pelas autoridades. Segundo a agência France Presse, entre 22 e 28 de dezembro foram detectados, em média, mais de 900 mil casos de Covid-19 por dia, um número que nunca tinha sido atingido desde o início da pandemia, em finais de 2019. Em Hong Kong, o site Stand News Pro Democracia anunciou fecho após ter sido alvo de rusgas policiais e de pelo menos 7 detenções. Miguel Martins. Trata-se do último episódio da repressão exercida sobre os média locais pelas autoridades fiéis a Pequim. O Stand News fecha portas esta quarta-feira e anuncia a admissão do seu redator-chefe interino, Patrick Lam, e o despedimento de todo o pessoal. 7 trabalhadores foram detidos nas suas casas, entre eles conta-se a popstar e militante pró-democracia, a cantora Denise Ho, que se tinha demitido do Conselho de Administração do site no mês passado. Presos foram ainda Patrick Lam, o redator-chefe interino, e o antigo redator-chefe Chung Pui-Quen, que se tinha demitido do cargo há pouco tempo. Todos são acusados de conspiração na tentativa de distribuir a informação anti-Pequim. 200 polícias fardados e a civil participaram na operação de encerramento, transportando caixas de plástico com o objetivo de retirar computadores e documentos do local. O Stand News é um dos últimos média independentes da região administrativa especial de Hong Kong. Continuamos na atualidade internacional. Multiplicam-se reações pelo mundo à decisão da Justiça Russa de encerrar a ONG Memorial. Catarina Falcão. Há 30 anos que a organização não-governamental russa Memorial é um farol dos direitos humanos no país, salvaguardando a memória das purgas soviéticas e denunciando os abusos de poder da era de Vladimir Putin. Esta terça-feira, a justiça russa decidiu que a organização deveria ser dissolvida, já que infringe sistematicamente as obrigações do Estatuto de Agente Estrangeiro, um estatuto atribuído a todas as organizações que o regime russo considera que agem contra os interesses do país. No tribunal, o procurador russo acusou a organização de criar uma imagem mentirosa da União Soviética como Estado terrorista, promovendo o branqueamento dos crimes nazis. A organização considera a decisão ilegal e já anunciou que vai interpor um recurso de forma a evitar o encerramento da sua atividade. Num ano coroado de repressão em relação a indivíduos, organizações não governamentais e jornalistas na Rússia, o fim decretado da Memorial está a suscitar críticas de todos os quadrantes. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, qualificou a dissolução como uma terrível perda para o povo russo. O Conselho da Europa disse que a decisão é uma notícia devastadora e um dia sombrio para a Rússia. A Alemanha diz que é uma sentença incompreensível e os Estados Unidos qualificam a decisão como uma afronta aos direitos humanos. A ONG Memorial era considerada como um dos pilares da liberdade e dos direitos humanos na Rússia. E assim terminamos este segundo noticiário. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão, já em seguida.